Por favor, levanta a mão aqui. Quem é chamado pelo nome que escolheu? Quem aqui é chamado pelo nome que você mesmo escolheu? Ninguém? Ninguém escolheu o nome? De fato, irmãos, nós normalmente não somos chamados pelo nome que nós gostaríamos de ser. Na verdade, nós costumamos ser chamados pelo nome que alguém escolheu para nós. O que muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes é um nome até bom. É um nome até bem escolhido. O nome que nos chamaram. Na maioria das vezes. Tem gente que quando cresce quer mudar. Porque acha que não foi um nome bem escolhido. Mas na maioria das vezes, sim. Inclusive hoje, o filho do nosso irmão João Paulo e da Paloma, e também a filha do Fernando e da Kegilane nasceram. E eles já nasceram com os nomes escolhidos. João Paulo e a Paloma colocaram o nome do filho deles de Nicolas. E o Fernando e a Kegilane colocaram o nome da filha deles de Pietra. Então eles já nasceram com nomes escolhidos. Assim como são muitas coisas na nossa vida. Muitas coisas na nossa vida não são resultado da nossa decisão. Obrigado. Algumas são. Algumas coisas nós decidimos, algumas coisas nós escolhemos. Outras coisas não. Outros acabam escolhendo por nós. Amém, igreja? Você está entendendo essa diferença? Hoje, inclusive, eu quero falar sobre a eleição. Só que não é a eleição política, que, aliás, é muito importante. Só que hoje eu quero falar sobre uma eleição ainda mais importante do que a política. Eu quero falar sobre a eleição de Deus, sobre a eleição espiritual, sobre a eleição que Deus faz dentre a humanidade. Deus elege pessoas, Deus escolhe pessoas. Eleição essa que é considerada injusta. A eleição de Deus é algo injusto. Deus escolher pessoas para serem salvas é taxada de injusta. Mas será que ela é injusta? Será que Deus faz algo injusto? O que é que a Bíblia realmente diz sobre a eleição de Deus, sobre a escolha que Deus faz dos seres humanos? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. E para isso eu te convido a abrir a palavra de Deus mais uma vez, na Epístola de Paulo aos Efésios. Epístola do amado apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Efésios, a igreja em Éfeso. Capítulo de número 1. Eu quero meditar com você no verso de número 4. Pelo menos inicialmente. Efésios capítulo 1, verso 4. Aproveito para reforçar a alegria de ter cada um de vocês aqui essa noite. Eu sei que muitos passaram parte do dia trabalhando, estão com seus corpos cansados, mas mesmo assim decidiram adorar ao Senhor esta noite. Que Ele recompense a vida de cada um de vocês. Também aqueles que estão nos acompanhando pelas redes sociais, que recebam a mesma bênção. Efésios capítulo 1, verso de número 4. Essa é a terceira palavra que eu trago aqui na Epístola de Paulo aos Efésios. Na primeira eu falei acerca dos versos 1 e 2, nos quais Paulo faz uma saudação à igreja. Saudação essa que serve de exemplo para nós, como nós podemos saudar aos outros. Depois nós meditamos no verso número 4, no qual Paulo faz um louvor inicial a Deus por toda sorte de bênçãos
que Ele nos dá toda sorte de bênçãos espirituais. Aqui no verso 4, Paulo vai citar a primeira bênção espiritual que nós recebemos. Essa bênção é a eleição. Aqui diz assim, Efésios 1 e 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Somente até aqui. Então, a primeira afirmação é muito clara. Assim como nos escolheu. A escolha de Deus é algo claro. É algo direto. Na sua palavra, é uma verdade. Deus nos escolheu. Só que nós não queremos parar por aí. Nós queremos entender bem o que a Bíblia diz sobre essa escolha de Deus a nosso respeito. O que a Bíblia diz sobre isso, irmãos? Primeiro, a palavra de Deus fala sobre a base da nossa eleição. Qual é a base da nossa eleição? O versículo diz, assim como nos escolheu, em quem? Assim como nos escolheu, nele. Essa é a base da nossa eleição. Assim como Deus nos escolheu, nele. Aí eu pergunto, nele quem? Deus nos escolheu em quem? Baseando-se em quem? É só você voltar para o final do verso anterior. Melhor maneira de entender o texto é lendo o seu contexto, a sua vizinhança. Ah, pastor, eu não entendi esse versículo. Vai ajudar se você orar primeiro, pedindo a Deus sabedoria, e depois fazer uma leitura nas casas anteriores e nas casas posteriores. Então, final do versículo 3 fala de quem? Em Cristo. Em Cristo. Aí no 4 ele diz, assim como nos escolheu, nele. Nele quem? Em Cristo. Em Jesus. Qual é a base da nossa eleição? Deus escolhe pecadores para serem salvos. Baseando-se em quem? Em nós? Não. Nele. Baseando-se nele. Olhando para ele. O Pai escolhe pessoas para serem salvas. Olhando para o Filho. É como se o Filho estivesse na nossa frente. E quando Deus olha para nós, Ele não olha apenas para nós, para nossa imperfeição, para nossa ruindade. Ele olha para o Filho. Ele olha para você e Ele vê o Filho dele em você. Jesus é a base, irmãos. Não apenas da nossa eleição. Na verdade, Jesus é a base de tudo de bom que acontece na nossa vida. Tudo, absolutamente tudo de bom que acontece na nossa vida é através dele. É baseado nele. É pelos méritos dele. Imagina que você é o galho de uma árvore. E Jesus é a árvore. Nada chega até você sem primeiro passar por ele. Sem que ele traga até você. Jesus é o bilhete único que nos dá a passagem para onde a gente precisa chegar. Não é, irmãos, que nós não vamos ter mais necessidade. Agora eu sou crente, eu não preciso mais de nada. Nós vamos continuar precisando como nós precisávamos antes. Só que agora nós vamos ter alguém para suprir as nossas necessidades. E esse alguém é o Senhor Jesus. É através dele que tudo acontece de bom na nossa vida. Então, que conclusão nós podemos tirar baseado nisso? Em relação a receber ou rejeitar Jesus. Qual a importância que tem eu receber ou rejeitar Jesus? Tem gente que acha que receber ou rejeitar Jesus é algo sem importância, é algo opcional. É que nem eu colocar ou tirar um óculos escuro.
É que nem eu usar ou não usar barba. Não faz diferença, tanto faz se você aceita Jesus, se você não aceita. Tem gente que pensa assim. Mas se é através de Jesus que eu tenho tudo de bom, inclusive a eleição, então a diferença entre ter ou não ter Jesus é como um aparelho de televisão que está ligado ou não na tomada. A diferença é essa. Se eu tiver Jesus, eu estou ligado na tomada. Se eu não tiver, eu não sou nada, eu não sou ninguém. É claro que existe um debate sobre se as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus vão ter a misericórdia de Deus para irem para o céu. Tem um debate sobre isso. Será que quem nunca ouviu falar de Jesus, Deus vai ter misericórdia dele e através de Cristo vai salvar essa pessoa? É um debate bom, mas não é o propósito aqui. O que eu queria dizer aqui é que quem rejeita Jesus, ouviu falar de Jesus e rejeita Jesus, esse com certeza não será salvo. Porque rejeitou o caminho da salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tudo de bom que acontece na nossa vida, diz o apóstolo Paulo aqui, acontece através do nosso Senhor e Salvador Jesus. Aí eu pergunto, será que hoje você já agradeceu ao Pai pelo Filho? Será que hoje você já parou e agradeceu, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor veio, porque o Senhor se entregou em meu lugar, porque o Senhor me amou, porque através do Senhor eu tenho vida, através do Senhor eu estou respirando, através do Senhor eu tenho visão, através do Senhor eu tenho um prato para comer, através do Senhor eu tenho água, através do Senhor eu fui eleito. É através dele. Então, quando eu abrir os olhos de manhã, já começa agradecendo: obrigado, Pai, pelo Filho que o Senhor enviou para ser tudo na minha vida. A base da nossa eleição é o Senhor Jesus. Essa é a primeira verdade que a Bíblia fala acerca da eleição. Porém, indo adiante, nós vemos também aqui Paulo falando sobre o tempo da nossa eleição. Quando Deus escolheu pessoas para a salvação. Vocês estão olhando para mim por quê? Eu estou perguntando. Muito bem. Estão acostumados a receber as respostas, né? Assim como nos escolheu nele, quando? Antes da fundação do mundo. Quem aqui sabe dizer quantos anos o planeta Terra tem? Aí vai variar, né? As opiniões vão variar. Ou como diz o cearense, vareia, né? Vareia. Certo? Não é vareia, é varia. Vai variar muito. Alguns dizem que o planeta Terra tem milhões de anos. Eu acredito em milhares. Talvez 10 mil por aí. É a minha crença e o que eu entendo pela palavra de Deus. O que eu sei é que já faz muito tempo que o planeta Terra foi fundado, foi criado por Deus. Só que aqui diz que antes mesmo do mundo existir, Deus já havia nos escolhido. Deus nos escolheu antes da fundação. Fundação aqui é criação, começo do mundo. E o que é que isso nos diz sobre Deus? Que Deus é esse? Que característica de Deus você consegue encontrar aqui? Aqui eu vejo que Deus sabe de todas as coisas, antes mesmo que elas aconteçam. Às vezes a gente pensa na onisciência de Deus assim, ó. Eita, Deus é onisciente, então Ele sabe tudo o que está acontecendo nesse exato momento, em todos os cantos do universo. E já é impressionante.
Porque a gente só sabe o que está acontecendo aqui e olhe lá, na salinha eu não sei como é que está. Na sala dos discipulandos eu também não sei. Eu sei o que eu estou vendo aqui. Não sei nem o que vocês estão pensando agora. Estão pensando na janta, quando sair daqui, né? Será que vai ser perigoso a volta para casa? E amanhã como é que vai ser? Deus sabe. Deus sabe tudo que está acontecendo agora. Mas não apenas isso. Nosso Deus é tão tremendo, mas tão tremendo, que Ele sabe não apenas o presente. Ele conhece o passado e Ele conhece o futuro. Para Deus tudo é um eterno agora. Tudo para Deus é um já, é um agora, é um hoje. O passado, o presente e o futuro para Deus é como se fosse a mesma coisa. Olha como Deus é tremendo, irmãos. Então, aqui diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Espera aí. Se o mundo não tinha sido criado ainda, o pecado também não havia sido cometido. Havia? Não, mas Deus já sabia que no mundo que Ele ia criar, o primeiro casal ia pecar. E Ele sabia que esse pecado ia passar de pessoa para pessoa. E Ele sabia que o salário do pecado é a morte. Então Ele já sabia que Ele ia providenciar um meio de salvação. E nesse meio de salvação, Ele já elegeu algumas pessoas. Ele já escolheu algumas pessoas. Deus sabe tudo. Deus sabe o futuro, aquilo que ainda não aconteceu. Ele já conhece. E que aplicação isso traz para as nossas vidas? Que aplicação prática isso traz para mim e para você? Se Deus sabe de tudo, eu vou ter medo de quê? Se Deus já sabe do futuro, eu vou temer o quê? De fato, alguns estudiosos estão chegando ao ponto de acreditar que Deus não sabe o futuro. É chamado essa teoria de teísmo aberto. É como se Deus ficasse com a respiração suspensa, né? Deus, eita, e agora? O que vai acontecer? Ai, meu Deus, né? O que vai acontecer agora? Ai, eu, né? Como é o Deus dessas pessoas. É um Deus que não sabe o que vai acontecer amanhã. É um Deus que não sabe o futuro. Se eu acreditasse nesse Deus, olha lá se eu dormisse de noite. Porque se Ele não sabe o que vai acontecer amanhã, imagina eu. Mas esse não é o Deus que a Bíblia apresenta. Esse não é o Deus no qual nós cremos. O Deus no qual nós cremos é um Deus que conhece todas as coisas. E não apenas conhece todas as coisas, Ele revela todas as coisas. E Ele ainda nos prepara para todas as coisas. Os profetas vão dizer que Deus não faz nada sem primeiro dizer aos seus profetas. Esse é um Deus que não sabe de nada. Um Deus que antes de agir, primeiro revela a alguém o que Ele vai fazer. Deus revela, Deus prepara, Deus mostra. E se Ele quiser, Ele ainda muda o futuro. Então eu vou ter medo de quê? Eu vou confiar nesse Deus. Eu vou me entregar cada vez mais a esse Deus. Ele nos escolheu. Em primeiro lugar, em Cristo. Em segundo lugar, antes da fundação do mundo. Deus conhece o final, desde o começo. Deus já leu esse livro. Ele já conhece a história. E Ele diz que vai terminar bem para quem confia nele. Eu confio nele e quero continuar confiando no Senhor. A palavra de Deus, em terceiro lugar, também fala sobre o propósito da eleição. Muitas pessoas não entendem para que Deus escolhe algumas pessoas. Paulo vai dizer. Qual é o propósito da eleição? Quem pode me dizer baseado em Efésios 1 e 4?
Deus nos escolheu para quê, igreja? Opa, viu como vocês sabem? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Santos significa separados. Irrepreensíveis significa sem mácula, sem pecado, sem erro. Nós já somos assim? Hoje? Não. Mas aqui diz que um dia nós seremos. Foi para isso que Ele nos escolheu, foi para isso que Ele nos elegeu, foi para isso que Ele nos chamou. Então, se eu espero que isso um dia aconteça na minha vida, tem que começar a acontecer quando? Isso aqui tem que começar a se cumprir quando na minha vida? Eu tenho que começar a ser uma pessoa diferente a partir de quando? Quando eu chegar no céu, vai ser tudo diferente. Eu não entendo por que tem gente que quer ir para o céu. Porque no céu vai ter adoração. E não gosta de adorar a Deus na terra. No céu vai ter presença de Deus. E não gosta da presença de Deus na terra. No céu vai ter palavra de Deus. Eu não gosto da Bíblia. Quer ir para o céu para quê? Tem que começar a gostar agora. Da presença de Deus. Dos louvores a Deus, da palavra de Deus, eu tenho que começar a sentir prazer agora. Então aqui diz que Ele nos elegeu com um propósito, para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tem gente pensando errado, tem gente pensando assim, o principal objetivo da salvação é que o pecador escape do inferno. Jesus veio para que você não vá para o inferno. Esse é o propósito maior de Deus, é que você não passe a eternidade no inferno. Como se o principal propósito de Deus fosse mudar você de lugar. Como se o maior objetivo de Deus fosse mudar você de um lugar para o outro. Mudar você do inferno para o céu. Deus veio para nos mudar no exterior. Deus veio porque nós precisamos mudar geograficamente. A mudança que eu preciso é uma mudança física. Tudo isso vai acontecer, igreja. Deus vai nos mudar de lugar. Deus vai nos mudar de corpo. Mas nós precisamos entender que o maior objetivo de Deus em nós não é nos mudar de lugar, é nos mudar de caráter. Não é uma mudança externa, é uma mudança interna. Não é onde eu estou, é quem eu sou. Isso tem que começar agora. Um dia nós vamos mudar da terra para o céu. Mas antes disso, Ele quer mudar o meu coração, Ele quer mudar o teu coração. Senão a gente vai pensar, irmãos, que o propósito de Deus é só externo, é só físico, é só material, é só geográfico. Tem gente que pensa no céu só como um lugar. Sabe por que o céu é céu? E o inferno é inferno? Não é porque no céu tem rua de ouro. Eu quero ver as ruas de ouro. Eu quero ver os anjos batendo as asas. Eu quero ver fulano, cicrano e beltrano. Se no céu não tivesse Deus, o céu seria inferno. Se no inferno existisse Deus, o inferno seria o céu. O que faz a diferença é a presença de Deus. Então não é um lugar. É uma pessoa, é uma companhia que transforma o meu coração e o teu coração para sermos parecidos com Ele. É o que Ele quer de mim e de você. Então olha como algumas pessoas entendem a eleição de forma errada. Tem igrejas que ensinam que uma vez salvo, para sempre salvo. Eu ouvi um pastor dizendo que você pode se tornar descrente, mas você vai para o céu. Descrente vai para o céu. Não vejo isso na Bíblia. E aí não importa o que você faça, inclusive,
Algumas pessoas entendem isso como uma licença para eu pecar. Porque Deus me elegeu. Olha aí quem eu sou. Deus me escolheu. Se Ele me escolheu, eu estou garantido. Eu ouvi isso da boca de muitos. Então agora eu posso pecar, eu posso me desviar, eu posso ir para a festa, eu posso fazer o que eu quiser, que eu nunca vou perder a minha salvação, porque o que Deus dá, Ele não toma. Olha como é errado. Pessoas pegam a eleição como licença para pecar. Paulo diz que a eleição é incentivo para eu não pecar mais. Eu fui eleito, então agora eu quero ser diferente do que eu era. Eu quero ser santo, eu quero ser irrepreensível, eu quero ser parecido com o meu Pai, eu quero ser parecido com o meu Senhor que me salvou. Esse é o propósito de Deus. Não é apenas nos tirar do inferno e nos levar para o céu, não. É trabalhar em nós, em nosso caráter. Quem está entendendo isso? Paulo nos dá uma ilustração cosmética desse propósito de Deus, aqui mesmo em Efésios, capítulo 5, olha comigo. As mulheres vão entender agora muito bem o propósito de Deus. Efésios capítulo 5, verso 25. Para que foi que Jesus veio? Efésios 5 e 25 diz: maridos, parte difícil da Bíblia, viu? É melhor começar com os anteriores, né? Não, hoje eu vou dar uma folga. Minha esposa diz que eu estou enfatizando muito a submissão feminina, né? Então hoje eu vou dar uma folga, viu? Eu vou deixar. Vamos começar do 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ficou difícil, mas Deus capacita. Para que Jesus se entregou pela igreja? Igreja. Verso 26. Para que a santificasse. Santificar é tirar os pecados, aperfeiçoar. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. O que é que lava o crente? É a palavra de Deus. É a meditação na palavra. O pecado vai embora. João Bunyan disse: ou esse livro me afasta do pecado, ou o pecado me afasta desse livro. Um dos dois vai acontecer. Ou o pecado me afasta da Bíblia, ou a Bíblia me afasta do pecado. Porque Paulo diz que Cristo nos purifica por meio da palavra. Agora olha o verso 27, igreja. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O que nós estamos fazendo nessa terra? Estamos pregando para as pessoas. Amém, temos que pregar. Mas além disso, nós estamos nos enfeitando para o encontro com o noivo. Ele quer que nós estejamos uma igreja santa, pura, sem mácula, para que quando Ele volte, Ele nos encontre uma igreja bonita. E uma igreja bonita não é um prédio bonito. Uma igreja bonita é uma igreja transformada pelo Senhor. Que nós sejamos transformados pelo Senhor, meu irmão, minha irmã. Essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Então Paulo nos diz qual é o propósito da eleição. O propósito da eleição é que nós sejamos santos. Que nós sejamos transformados. Aí eu pergunto, o que eu perguntei para mim. Será que esse é o meu propósito? Porque, irmãos, nós vamos fazendo muitos propósitos na vida. E não quer dizer que eles sejam errados, não. Mas às vezes falta o principal. Meu propósito principal é o propósito principal de Deus para mim.
é que eu seja uma pessoa parecida com Ele. O propósito principal não é algo material, por mais que isso seja lícito. O propósito principal é algo espiritual. É o que eu tenho que ter lá na lista de objetivos número 1. Ser santo e irrepreensível perante Ele. Aí depois vem um monte de coisa, mas o principal é esse. Me ajuda, Deus. Nos ajuda, Deus, a sermos aquilo que Deus quer que nós sejamos. Quarto lugar, a Bíblia também fala sobre o modo da nossa eleição. Como aconteceu a nossa eleição? E talvez aqui alguém possa ser ajudado a entender melhor porque a eleição não é justa, não é injusta. Para isso nós vamos ter que abrir agora em outro texto, um texto diferente, que é 1 Pedro, capítulo 1, verso 2. Vamos sair um pouco agora de Efésios. Nós já tivemos 3 informações importantes em Efésios, porém a quarta vai ser em outro texto. Como a nossa eleição aconteceu? Qual o modo da nossa eleição? 1 Pedro 1 e 2. Amém? 1 Pedro 1 e 2. Alguém, por favor, lê para mim. Glória a Deus. Perceba que está falando sobre o mesmo assunto. Eleitos. E aí diz o mesmo propósito. Para obediência. A Bíblia, ela se confirma. Mas eu queria pegar só a primeira parte. A parte que diz: eleitos segundo a presciência de Deus Pai. A palavra presciência significa conhecimento anterior. É aquilo que você sabe antes de acontecer. Então nós fomos eleitos de acordo com o que Deus sabia que ia acontecer. Nós somos eleitos, escolhidos de acordo com o conhecimento que Deus já tinha do que aconteceria. Amém? Sabe por que então a eleição é tida como injusta? Ah, mas Deus escolheu. É assim que algumas pessoas entendem. Deus escolheu uns para o céu e outros para o inferno, baseado em nada. Ele fez um sorteio. Ele sorteou. Ele ama mais a uns do que a outros. Por que Deus escolheu uns e não outros? Porém aqui, irmãos, nós vemos que Deus fez escolhas baseado no que Ele já sabia. Baseado em algo que Ele viu antes mesmo de acontecer. Aí você pergunta: pastor, e o que foi que Deus viu antes de acontecer para que Ele escolhesse uns e outros não? E a resposta é: não sei. Eu não sei o que Deus viu. Eu não sei o que Deus não viu, nem o que Deus viu em nós. Agora, de uma coisa eu sei. Deus não força ninguém a aceitá-lo. Deus não força ninguém. Ele diz: se quiserdes, se você quiser, quem tem sede, vem a mim e beba. Quem tiver com sede, quem quiser ser salvo. Não é assim o convite do Evangelho? Ou Deus vai lá e força. Ah, você não quer ir não? Pois venha. Você vai ser salvo sem querer. Não é assim que Deus faz. Deus respeita a nossa liberdade de escolha. Sim ou não, igreja? É que nem um casamento. Casamento, um homem decide casar com a mulher. Né? Ele escolhe a mulher para casar com ele. Mas a escolha é só dele. Só se for lá nos países islâmicos. Porque aqui o homem escolhe a mulher e a mulher escolhe o homem.
No relacionamento com Deus também é assim. Deus nos escolheu, mas nós também devemos dizer sim para Ele. Nós também devemos escolhê-lo. Por isso, algumas pessoas acreditam, lendo esses versículos, que o que Deus viu antes que acontecesse foi a resposta que os seres humanos dariam ao convite dele para a salvação. É como se Deus tivesse visto quem ia aceitar e quem ia rejeitar, e baseado nisso, que só ele viu, só ele sabia, ele fez uma escolha entre quem seria e quem não seria um eleito, respeitando o que cada um faria no futuro. A liberdade de cada um. A Bíblia não diz exatamente assim, mas é uma boa resposta. Por que é uma boa resposta? Porque aí nós não estamos de forma nenhuma acusando Deus de amar apenas a uns e não a outros, ou de escolher apenas uns e não a outros, porque é isso que algumas pessoas fazem, né? Deus só queria que alguns fossem salvos e outros não. Eu creio que Deus quer que todos sejam salvos. E por que nem todos são? Porque o amor não é forçado, o amor não é obrigado, o amor é oferecido. E se a outra parte corresponder, amém. Se não corresponder, vai para a consequência que você escolher. Amém, igreja? Deu para entender? Então aqui diz que nós fomos eleitos de que maneira? Deus poderia ter escolhido do jeito que Ele quisesse, mas aqui diz que foi segundo a presciência dEle. Foi de acordo com o que Ele sabia em relação ao futuro e que só Ele sabe. E quando a gente chegar no céu, a gente vai entender. O que eu sei é que merecer ninguém merece. Não foi por merecimento. Talvez Ele escolheu os que menos mereciam para ir para o céu. E a gente vai entender. Ah, agora sim. Eram os que menos mereciam. Por isso que eu fui um dos eleitos. O que eu sei é que não é por mérito, não é por merecimento, mas algo que Deus viu na humanidade o fez ser justo e escolher alguns e outros não. Amém? Isso então é também tratado em outro texto. Vamos só ler. Não vou me demorar. De Paulo. Se você não quiser, não precisa abrir lá. Eu anotei aqui. Romanos capítulo 8. Versos 28 a 30. Vão confirmar isso aí. Lá diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Verso 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Olha, aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Para quê? Para serem conforme a imagem de seu Filho. Nós somos predestinados para nos parecermos com Cristo, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Verso 30. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Tem uma sequência aqui, irmãos. Paulo faz uma cadeia de acontecimentos. Primeiro, Deus de antemão conheceu. Deus sabia tudo. Baseado nisso, ou depois disso, aqui diz que Ele predestinou. Deus conheceu, Deus predestinou. Depois que Deus predestinou, Ele chamou. Fez o convite. Paulo está resumindo aqui a história da salvação. Depois que Ele chamou, Ele justificou. Quem aceita é justificado, é perdoado, porque aceitou o convite do Evangelho. E depois que justificou, glorificou. Vai para o céu para ser transformado completamente. É isso que Deus faz na minha vida e na sua vida. Louvado seja o Senhor. Para concluir, pastor, ainda não sei como é que eu sou salvo. Não sei se eu sou um eleito ou não. Vamos descobrir, para a gente concluir a confirmação da nossa eleição. Você não precisa se perguntar se é um eleito ou não. Você mesmo pode responder isso. A confirmação da nossa eleição se encontra agora em 2 Pedro 1:10. Para a gente concluir.
2 Pedro 1:10. Outro irmão lê para mim. Bem alto, tá bom? Eita, tem que estar preparado, irmão. Olha a voz de radialista aí. Ó. Mais uma vez, irmão Paulo, por favor. Glória a Deus. A minha versão diz: por isso, irmãos, procurai com diligência, cada vez maior, não menor, confirmar a vossa vocação e eleição, porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Pedro diz: procura confirmar a tua eleição. Como é que eu sei se eu sou um eleito? Quem é que pode responder isso? É você mesmo. É através da tua vida, é através do teu comportamento que você vai confirmar que é um eleito de Deus, que é uma eleita de Deus. Porque Ele chamou para ser diferente. Aí eu estou sendo igual. Eu estou confirmando ou desconfirmando a minha eleição? Eu estou desconfirmando, eu estou rejeitando. Mas se cada dia mais eu me esforço para ser uma pessoa agradável a Deus, para ser uma pessoa transformada por Deus, para estar na presença de Deus, eu estou confirmando aquilo que Deus já começou a fazer na minha vida. Eu creio que Ele me escolheu, que Ele me chamou, eu não sei porquê, eu sei que Ele é justo. E eu estou aqui para confirmar cada dia mais o que eu sou. Eu não vou confirmar que eu sou um eleito, vivendo como um pagão, vivendo como um descrente. Eu vou confirmar que sou um eleito, um escolhido, um chamado por Deus, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Amém, igreja? Quem diz se você é um eleito ou não? A sua vida. É a sua vida. Não precisa perder noite de sono, pedir revelação em sonho. Deus me revela se eu sou um eleito ou não. Se olhe no espelho. O espelho vai dizer a verdade. É claro que perfeitos nós não seremos, né, irmãos? Mas transformados, sim. Que é, Ribani? Exatamente. A nossa consciência vai nos dizer, vai confirmar, irmãos, a nossa eleição. Deus realmente tem trabalhado no meu coração. Deus realmente tem me chamado para ser alguém diferente. Eita glória, obrigado, Senhor. Eu sinto a presença do Teu Espírito Santo. Eu tenho vontade de obedecer ao Senhor. Eu choro quando eu não obedeço. Eu quero me arrepender. Eu quero ser uma pessoa melhor. O que é isso? É a eleição de Deus no teu coração. É a ação de Deus na minha vida e na tua vida. Mas se não tem diferença nenhuma, se eu não tenho gosto pelas coisas espirituais, o que eu queria agora era estar lá no mundão, e é direto isso, eu só quero estar lá, estar lá, estar lá. Então, espera aí, talvez está na hora de receber Jesus como Senhor e Salvador e começar a viver de acordo com a vontade dele. Então, irmãos, essas são algumas informações que a Bíblia nos dá acerca da eleição. Próxima semana, se Deus quiser, nós vamos meditar sobre outra incalculável bênção que nós temos através de Jesus Cristo. Curve sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, obrigado, Senhor, pela Tua misericórdia, obrigado pelo Teu amor. Senhor, nós não entendemos tudo, mas queremos entender um pouco mais a cada dia. E o que nós entendermos, Senhor, nós não queremos apenas guardar em nossa mente, mas nós queremos guardar em nosso coração e nós queremos viver de acordo com aquilo que entendemos, Pai. Tem misericórdia de nós e nos ajuda a sermos pessoas transformadas a cada dia. Senhor, infelizmente existem alguns entendendo errado, que a eleição é desculpa para ser o mesmo, quando na verdade a eleição é incentivo para não ser mais o mesmo, para ser diferente, para ser alguém parecido com o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. É no nome dele, Pai, que eu peço e pela fé eu já agradeço por tudo aquilo que ele conquistou para nós.
tudo aquilo que Ele comprou com o sangue dEle para nós. E tem coisas que a gente ainda nem sabe que é nosso, mas queremos entender, Senhor, cada vez mais e viver cada vez mais de acordo com a Tua vontade. Ajuda-nos a compartilhar a Tua palavra com outras pessoas. Nós já entregamos este final de semana em Tuas mãos, Pai, para que ele seja conforme o Teu querer. Também as programações da Tua casa, da igreja, que o Senhor seja honrado e glorificado através de todas elas. Por tudo isso eu peço e já agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus.